O tempo passa. Do ciclo natural não se pode fugir. Nós nascemos, crescemos e morremos. A chegada dos anos é dolorosa, é triste e é solitária. As marcas do tempo ficam visíveis no rosto, no corpo e na mente. Tudo que se pode fazer é esperar pelo fim inevitável. Para tudo! Se essa é a sua ideia sobre a terceira idade, tá na hora de rever seus conceitos. Eu, na terceira idade, tudo bem, posso estar de uma forma a ser catalogada, mas dentro de mim nasce bebê. Aí você parte para a vida, você tem tua infância. Aí da tua infância, você passa para a sua adolescência. Aí da sua adolescência, você passa a ser adulto. E depois de adulto, você fica velho. Meu Deus, para chegar a ser adulto, você passa por 4 etapas. E de adulto para velho é uma? Não. A envelhecência, ela é a adolescência da velhice. É aí que eu vivo. Vamos viver envelhecência. Envelhecência. A noção de velhice é uma noção que ela implica em um conjunto de atributos muito negativos. Então, o velho é aquele que... Quais são os atributos, né? Velho é o gagá. Em geral, velho é o doente, tá certo? Velho é sinônimo de doente. É o improdutivo, é o aposentado, é aquele que já deu tudo que tinha que dar, é aquele que está saindo da vida produtiva, né? Em uma sociedade como a nossa que fala muito da produção, né? Então é um conjunto do quê? De estereótipos que generalizam um jeitão de ser de velho com atributos positivos e com atributos negativos. Mas são todos estereotipados. E estereotipados quer dizer, eles generalizam e mais do que isso, eles caricaturam esse velho. Eu prefiro não me sentir assim. Então eu vou falar assim do meu lado. Eu não me vejo vendo televisão de segunda a sexta no horário comercial. Então eu ainda trabalho. Eu ainda trabalho e não tenho a menor expectativa de parar de trabalhar. Eu espero ter saúde e energia para continuar trabalhando. Eu me sinto produtivo. Agora, quando o nosso filho trabalha na empresa de intercâmbio, a empresa fez um pacote especializado para pessoas com 50 anos ou mais. Eu queria muito que no primeiro momento a Beth fosse para essa viagem, porque ela havia estudado gramática, mas quase 4 anos aqui em São Paulo. Então ela estudou gramática, mas ela conversava com quem? Com a professora dela. Então quando surgiu o pacote, eu falei, bem, eu quero muito que você vá para a Itália, para Florença, para poder conversar, para destravar a conversação. Foi criando uma certa ansiedade e tal, né? Até que chegou a data. E a gente achou extremamente oportuno eu conhecer pelo menos minimamente a estrutura da língua italiana. E a Beth teve a oportunidade de conversar bastante em italiano, né? Esse foi então uma decisão de ir para a Itália, independente da idade, a decisão foi, vamos, que a gente tem muita coisa para aprender ainda pela frente, né? A gente quando se forma e começa a trabalhar, então o tempo fica meio restrito, então a gente fica se programando para o trabalho. Para você ter uma ideia, eu trabalhei numa firma 41 anos. Então eu quando estava na idade de 40 a 50 anos, praticamente eu tinha um preparo físico. Hoje eu posso dizer com certeza para você que eu estou bem melhor de preparo físico do que quando eu tinha 40, 50 anos. Hoje eu tenho muito mais disposição, corro, nado, jogo malha, tênis de mesa e pratico o vôlei simplificado que é para a terceira idade.
O que eu noto é o seguinte, naquela época parecia que a gente tinha um pouco mais de fôlego, certo? Você tinha agilidade, os seus reflexos eram mais rápido, tudo. Apesar que não diminuiu tanto. Se você procura praticar o esporte sempre, não abandona, então os reflexos você perde, mas não perde tanto. Eu noto alguns conhecidos que param, ficam sentados e começam a beber ou fumar demais. Esses aí complica mesmo. Então, procura nunca parar. Aquele que parte do pressuposto, eu já tenho tanta de idade, 75 anos, portanto já estou no lucro, portanto aquilo que eu podia fazer ou não fazer já terminou. Esse é um indivíduo que não tem nenhuma chance de mudar seus hábitos de vida. Muito frequentemente, ainda, menos do que no passado, mas muito frequentemente ainda, o indivíduo na meia-idade não planeja o envelhecimento. Ele deixa o envelhecimento para ser planejado quando ele for velho, o que é um erro grave. Se ele não tiver um bom comportamento de saúde durante a sua fase de vida adulta, ou antes disso, ele tem menos chance de ter um envelhecimento saudável. É evidente que se ele buscar bons hábitos após os 70 anos de idade, é melhor do que não buscá-los. Mas a melhor chance de investir nesta fase da vida vem antes. Eu estava fazendo ginástica na academia, eu faço musculação, e uma colega minha ficou encantada com o meu cabelo grisalho, e ela fazia fotografia na USP, ela perguntou se eu gostaria de fazer umas fotos com ela, eu fiz e ficaram muito bonitas, mas eu nem aproveitei na hora. Mais tarde eu mandei revelar e achei que tinham ficado boas e acabei levando para uma agência de brincadeira. E eles ficaram muito interessados, dizendo que precisavam muito de modelos de terceira idade, que tinha muita procura. Eu achei muito engraçado, porque eu nunca imaginei isso. E de lá para cá, faz 1 ano e meio, eu tenho 3 a 4 testes por semana. Tenho feito alguns trabalhos interessantes, mas ainda existe um pouco de preconceito, porque acham sempre que uma pessoa dessa idade tem uma aparência muito mais envelhecida ou menos dinâmica, menos maquiada ou menos jovial na maneira de vestir. Então, às vezes, é difícil você conseguir um papel que é de avó, mas a sua aparência não é de avó, e eu tenho 2 netinhos. Eu acho que a hora é onde você já não tem uma série de obrigações, que você tem talvez filhos criados, ou você é viúva e você tem uma certa liberdade para sair, para viajar e fazer alguma outra coisa que você ainda não fez. E você tem milhões de coisas que você nem tinha. Eu fui aprender a mexer em computador há alguns anos atrás, porque eu me ponho uma série de desafios. Eu falo, nossa, todo mundo está mexendo no computador, como que eu não vou mexer? Eu tenho que mexer, e eu fui aprender, aprendi sozinha, aprendi com as outras pessoas, eu pergunto e eu mexo no computador, e tudo que eu posso aprender ainda é um desafio, para não ficar para trás. Hoje não tem outra forma de você trabalhar se não for equipado. Até os velhinhos estão acostumados com isso, né? Aliás, até quem me recomendou o iPad foi um outro velhinho. Eu falei, compra um iPad porque com o iPad você vai ver como é muito bom você ler as suas coisas e aumentar a letra do tamanho que você quiser. Acho que a evolução é tão natural que você entra na roda e se habilita a elas e acha que os outros também têm que se habilitar. Então hoje o estranho é quando algum amigo seu não tem e-mail, não tem computador, então isso é estranho. Eu uso muito o iPad também para verificar os e-mails. Uso o WhatsApp. O rapaz do posto falou que eu preciso trocar o óleo do carro. É verdade? Eu já respondi para ela aqui, ó. Não troca não, porque já foi trocado há pouco tempo. A minha pós-graduação na FMU. Pena que eu não posso chamar os meus colegas aqui. Primeira noite. Eu senti já uma certa discriminação. Acho que pensaram, o que esse velho vem fazer aqui, ou está fazendo aqui?
eu achava que estavam olhando para mim dessa forma. E todos me chamavam de senhor. Eu pedia, eu não quero ser chamado de senhor. Meu nome é Kleber. É você. O tratamento é você. Farei quantas pós-graduações forem necessárias. E uma novidade. Ano que vem eu começo o mestrado. Eu começo a fazer aquilo que Deus me deu como caminho. Ensinar. Dar aula. Serei professor. Existe um declínio físico e mental a partir de uma condição adquirida na fase final do desenvolvimento. Mas ele continua com capacidade física e mental para fazer tudo aquilo que uma pessoa de 80 anos tem que fazer ou quer fazer para se sentir bem. Ele já não tem mais uma velocidade de toque no computador excepcional, mas ele continua utilizando o computador. Ele já não tem mais a versatilidade que ele tinha de fazer movimentos rápidos e abruptos, mudando de direção. Mas ele continua indo aonde ele precisa, dirigindo seu carro, dirigindo sua empresa. Ele já não tem mais 4 relações sexuais por dia, mas ele tem uma relação sexual de ótima qualidade. É declínio, mas não é disfunção. Este é o ponto. Não é aquele negócio, eu tô ficando velho, eu vou parar. Não é para parar, é para começar a ler mais, a se informar mais, a sair mais, a ir a cinemas, entendeu? A se atualizar, porque aí eles vão ter um objetivo, vendo tudo isso e se informando, de ter vontade, de ter metas, de ir para frente. E não, sabe, aposentei, eu vou cada vez mais para trás. Meu organismo mudou? Mudou, porque eu envelheci, mas a minha cabeça não. A minha cabeça não pode envelhecer junto com o meu corpo. Eu acho que o fator principal aí é aquele que a gente fala que às vezes é a doença do brasileiro. É aquele fator que se chama preguiça. Se você tiver preguiça, aí complica. Mas eu, por exemplo, eu procuro ter a vida ativa, porque às vezes eu tenho atividade de segunda a sexta-feira, e sábado e domingo eu descanso. Então, quando eu fico descansando muito em casa, às vezes começa a aparecer umas dorzinhas. Então, faça uma atividade constante e deixe de lado a preguiça, porque se tiver preguiça, não vai a lugar nenhum. Houve um conjunto grande de mudanças, né? E ainda bem, né? E ainda bem para vocês, que são bem jovens, que vocês vão viver ainda melhores tempos, né? Do que a minha geração, do que a geração dos mais velhos, né? Viver um tempo melhor ainda, com mais qualidade de vida. Isso está mostrando que houve um desenvolvimento grande, que houve uma evolução, né? No sentido de que melhoraram as condições de infraestrutura das sociedades, tá certo? Houve um desenvolvimento da medicina, descoberta de várias doenças que, se não, vocês não têm imediatamente uma cura, mas elas se cronificam e isso dá para controlar, né? Enfim, várias coisas que 20, 30 anos atrás matavam, hoje não mata mais. As pessoas falam assim, para que viver tanto, né? Se depois ainda vou ficar com Alzheimer, eu não acho que isso seja uma colocação correta. Aliás, ela é incorreta. Porque se você vai viver tanto para chegar e ficar com Alzheimer, é ver de um lado que você está evoluindo e cada vez mais velho e depois ficar com Alzheimer, é pensar assim que não vai haver nada, né, para conseguir, sei lá, cronificar e o Alzheimer não ser tão devastador, né, como é hoje daqui a 10 anos, tá claro? As coisas também estão... Então é assim, parece que se vive mais para depois encontrar aquele fim desgraçado, né, que está sendo hoje apontado. Não, as coisas também estão evoluindo de outra maneira, tá certo? Quer dizer, a ciência também está desenvolvendo, né? Então acho que começar a pensar nesses termos mesmo, né? E no Brasil, ontem, foi comemorado que, mais uma vez, a média etária do brasileiro aumentou. O homem com 70 anos e alguma coisa em média, a mulher com 77 anos e alguma coisa em média, dando a média entre os dois em torno de 74. É inegável que nós conhecemos hoje sobre as doenças que acometem o idoso é muito maior do que há 50 anos atrás. Então, o que nós conhecemos hoje sobre as principais doenças que acometem o idoso nos permitem fazer melhor diagnóstico e muito melhor tratamento, muito melhor intervenção. O fato de você hoje em dia ter exames de imagem, você ter
uma tecnologia muito maior na área de saúde, de pesquisa, de tudo, você consegue prevenir certas coisas que antigamente, sei lá, morria, né, sem saber o que era. Quer dizer, hoje em dia você tem muito mais acesso a medicamentos, a preventivos. Eu acho que agora não é todo mundo que tem, né? Como já tem exclusão desde a juventude, desde a infância, desde a escola primária, porque tem milhares de crianças que não têm escola e jovens que não têm faculdade, jovens que não têm, né, ensino nenhum, a terceira idade então também já estava lá no lixão. Mas é uma coisa que está sendo resgatada, é uma coisa que essa terceira idade está procurando, está pedindo, é uma coisa que está sendo procurada pelas pessoas. Inclusive esse site da nova cara da terceira idade tinha um símbolo que era um hominho com uma bengalinha assim, e todo mundo ficou enlouquecido com aquilo, que aquilo não representa. Me perguntaram se eu tenho hipertensão. Não. Eu tenho hipertensão. Não tenho hipertensão. Diabetes? Não tenho tempo. Não tenho tempo para diabetes. O que mais? Dor de cabeça? Meu Deus! Eu tenho uma pessoa que me acompanha, um objeto, que chama Suplício. E eu faço questão de maltratá-la. Aqui está tudo que eu tenho que pagar no mês. Suplício é seu nome. Ó. Não é corintiano, não. Que ser corintiano também é um suplício, mas tudo bem. Mas, olha, e não é pouco não, viu? Não é pouco não, é muito. Então, eu não tenho tempo de ficar doente. Se médico, eu coloco toda a minha família e meus amigos como prova. Se médico fosse viver do meu dinheiro, eles morriam de fome. A vida está mudando de uma forma muito rápida e mudando para melhor. Então a velocidade dos avanços tecnológicos é muito rápida. E é claro que cada um de nós tem que aproveitar isso. Quanto mais o tempo passa, mais benefícios a população está tendo em relação a isso. Então é melhor aproveitar isso. É claro que tem mudanças. Meu pai não pôde aproveitar isso. Eu estou tentando aproveitar isso agora, que é o que nos oferece. É provável que meu filho, no futuro dele, ele também tenha algo parecido com isso ou disso para melhor. Sem dúvida, porque, os benefícios são assim, os nossos pais não tinham condições, não estudaram. Trabalhava para se ter uma casa, se tinha muitos filhos na época, né? A gente já diminui, nós temos outros casais têm 2, no máximo 3. Então não tinha condições dele estudar, dele trabalhar e dele poder ter um dinheiro para viajar. O dinheiro que ele tinha um pouquinho era para pagar, ajudar o filho a estudar, né? Que é o caso do Mauro, que agora tá estabilizado, estudou bastante e tal, né, bem? Bastante. O mundo era pequeno, né? O mundo era aquele mundinho que a gente vivia, era desse tamanho. Era o seu bairro e dentro do seu bairro era a sua rua e o seu trabalho. Não tinha mais nada que isso. Não tinha grandes expectativas de você adquirir coisas, né? Você pensava em ter sua casinha, automóvel pouca gente tinha. Então, quando você não tem motivo para gastar, você também não tem muito motivo para ganhar. A medicina evoluiu, mas a máquina humana é uma máquina que não é para se conhecer, né? Então tem os médicos, os especialistas e tudo, mas cada caso para eles é um caso. Então o caso seguinte já não é novidade para eles, é novidade para eles, né? Então medicina também é um negócio que evoluiu muito em tecnologia, mas a máquina humana continua a mesma. Sim, eu estou com mais idade, mas eu tenho que viver, eu tenho que aproveitar o que eu não aproveitei antes, o que eu sempre trabalhei. Então agora é a minha vez. O meu objetivo é, enquanto existir uma mulher, eu vivo. Coisa mais linda, não tem. Desejo todos. Perder o objetivo, é melhor fazer o seguinte: fique velho. Ficar velho é perder o objetivo. Você olha para fora,
Você vê o azul do céu. Não é o objetivo? O objetivo do idoso é saber que existe segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo e um dia do mês. Aquele que não sabe o dia que ele está vivendo, se é a quarta-feira ou quinta-feira, ou seja, ele troca o sapato pelo chinelo, a calça pela de pijama, a blusa pelo de pijama, a sua aparência idosa, tem frio, não dá. Não passa na minha cabeça negócio de idade. Tem milhões de filmes que eu quero ver, tem milhões de lugares que eu ainda preciso conhecer e viajar, tem comidas que eu quero fazer, tem namorados que eu quero namorar e tantas outras coisas que, né, que ainda são possíveis de fazer. Eu só vou parar quando eu não tiver mais condição física. Mas, inclusive, para isso eu estou me preparando. Eu estou fazendo ginástica, eu estou fazendo musculação, eu cuido da minha alimentação, eu cuido da minha saúde. Então, eu acredito que eu vou poder desfrutar desse tempo que vem para frente. E aí, como chegar bem à terceira idade? A melhor forma de você se preservar é sempre pensar que a tua vida também é um verbo. Você tem que ter movimento. Você tem que ter movimento, você tem que ter ação. Quer chegar como eu cheguei? Eu não sabia que eu fazia isso. Mas eu jogo bola desde pequeno, até hoje jogo futebol. Até hoje procuro me movimentar. Então, gente, vamos se mexer. Vamos sempre colocar projetos de vida. Vamos estudar. Vamos se mexer, vamos trabalhar. Vamos dar exemplo aos nossos filhos. Não adianta mandar eles estudar. Vocês também têm que estudar. Vamos correr, vamos ficar com eles, pô. Entender. Não existe problema. Problema não existe. Porque tem uma palavra que chama solução. Tem que ter uma vida saudável. Vícios, nenhum. Porque vício, qualquer um que seja, faz mal. Seja ele vício de ingestão, ou seja um vício externo. Para você não ter solidão, você tem que ter uma boa estrutura familiar, né? Você não ser agressivo com ninguém e levar sua vida calmamente. Aí você chega facilmente. Tecnologia é complemento. O seu trem de vida é que vale. Primeira coisa, nunca parar de estudar. Vocês vão trabalhar, aí vocês vão ter, como é que eu vou fazer? Metas, vocês vão ter a sua profissão, vocês vão ter a sua família e tal, e sempre para cima. Ocupação, fé e família. Então, para vocês que são jovens, mantenham isso em mente. Nunca percam a fé. Nunca percam a fé. Tenham uma fé. Tenham uma ocupação. Cabeça vazia é a oficina do diabo. Ou isso é velho, é antigo, não interessa, é atual. Mas é. Mantenham-se sempre com a mente em utilização e em constante atualização. Tenha meta. Atingiu aquela meta, estabeleça outra meta que supere aquela anterior. Exatamente. E a próxima meta é ter um Audi. Eu vou além, eu quero mais, né? Do que um Audi. Tá bom. A gente tá querendo netos, sabe? Mas tá difícil. Próxima etapa é ter netos. Exatamente. Nós queremos estragar o neto. Eu nunca tive... Ai, eu vou me cuidar para ser bonita. Eu vou me cuidar para ser cuidada. Porque eu acho que é uma maneira de me relacionar bem. Eu quero que alguém me veja bem. Não desgrenhada, não desarrumada. Precisa ter uma coisa que eu não sei se chama autoestima. Você ter um eixo central de amor a você mesmo, de colocação, da sua colocação no panorama geral, na vida, entendeu? Você ser uma linha forte, de você saber se posicionar perante as situações, tanto das boas como das ruins. Você ter autoestima de saber se relacionar com as pessoas, você ter no trabalho, você ter uma relação afetiva com uma pessoa, um equilíbrio, uma maneira amorosa e compassiva de viver. Engraçado, você falou idade.
sabe que poucas vezes eu penso nessa palavra? O que é idade? Idade. Acho que idade todos nós temos. Em qualquer época da vida. Idade. Engraçado, idade rima com felicidade. Será que eu tenho felicidade ou idade? Com certeza. Eu tenho felicidade. Afinal, a idade é só um número na certidão de nascimento.